Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, como diz o outro, a esperança é a última que morre. O presidente do esporte falou aí a respeito do Diego Souza e tem um porém nessa história que pode pesar a favor do Vasco e ele ser jogador do nosso clube. Vamos falar melhor dessa possível reviravolta aí que pode acontecer na vinda do Diego Souza para o Vasco. Também vamos falar aí do atacante especulado no Vasco que já está no Brasil de férias, hein, pessoal? Será que ele vai acertar com o Vasco? Vamos explicar melhor e também a possibilidade de ser anunciado reforços ainda hoje. E também um velho conhecido torcedor do Vasco que vai para o nosso rival, hein? Mas antes já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Vamos Vasco, ficar por dentro de todas as notícias, novidades e as últimas informações aí do nosso Vascão, né? Ajudem a gente também a chegar a 160 mil inscritos. Se inscreve aí, amigo. Também tem aquele baita recado para você que quer mudar de vida aí, começar a ganhar dinheiro trabalhando com a internet e no conforto da sua casa. Vou deixar aqui o primeiro link aqui na descrição, uma baita dica aí para você mudar a sua vida a partir de agora. Você vai começar do zero e aprender todas as técnicas aí para mudar a sua história e com certeza ter muito dinheiro no bolso. Primeiro link aí, confere, as pessoas estão trabalhando bastante com a internet e ganhando muito dinheiro. Bom, pessoal, o Vasco aí que tenta resolver a situação de alguns jogadores especulados a todo momento. O Vasco tenta anunciar também oficialmente a contratação de mais 2 reforços ainda hoje, né? Se tiver alguma novidade, vamos trazer aqui mais tarde no nosso canal. O torcedor do Vasco vive a expectativa do anúncio oficial da contratação do meio-campista Vitinho, vindo de empréstimo do Corinthians, e também do atacante Raniel, vindo aí do Santos, né? Os jogadores, ambos são muito jovens, jogadores que chegariam aí para compor o elenco do Vasco. Não garanto que serão titulares absolutos do Vasco, né? O Vasco está numa montagem ainda de elenco, só que o fator financeiro pesa contra o Vasco para montar um elenco ainda mais forte para voltar para a primeira divisão sem susto, né? Porque o último ano aí, esse ano de 2021 foi horroroso. É a campanha que o Vasco fez na Série B, a gente espera o mínimo do mínimo, que é o acesso do Vasco, né? Como disse aí na entrevista coletiva de apresentação, né? O Carlos Brasil disse que o Vasco tem que jogar para ser campeão, visar para ser campeão, que lógico, sendo campeão, o acesso também está garantido e o Vasco vai ter que entrar em campo justamente buscando isso. Não vai ser fácil, vai ser uma Série B extremamente difícil, com Bahia, Grêmio, Cruzeiro, entre vários outros clubes, Sport, Chapecoense, que sempre dá muito trabalho, sem falar em outros times que permaneceram na Série B, mas que deram muito trabalho ao Vasco, como é o caso do Guarani, também aí o Náutico, entre vários outros times. E a gente espera que o Vasco monte um elenco minimamente competitivo para conseguir voltar sem sustos para a primeira divisão. Esses 2 reforços deverão se juntar aos outros já contratados, que a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? Do Yuri, lateral esquerdo, também Edmar, o goleiro Thiago Rodrigues, o meio-campista Isaac, o zagueiro Anderson Conceição e também aí o zagueiro Luiz Cangá. Todos esses são contratados, reforços oficializados pelo clube, que devem se juntar aí a eles o atacante Raniel e também o meio-campista Vitinho. Bom, pessoal, agora vamos falar de um jogador que já deixou o Vasco e que vai para o nosso rival Fluminense. O atacante Germancano é novo reforço do nosso rival, enfrentar o Vasco, nosso rival aí, Fluminense, contratando um jogador. Acho que o Germancano poderia ter ido para outro centro que não seja no Rio de Janeiro, né, cara? Jurou muito amor ao Vasco, sempre agradecendo ao clube, agradecendo a torcida, e vai logo para um rival direto do Vasco, né? Não direto na luta na Série B, mas é rival do Vasco, né, cara? Não tem como, né? Infelizmente o Germancano deixou o Vasco e permaneceu no Rio de Janeiro para jogar no Fluminense. Pior seria se ele tivesse ido pro Flamengo, para falar a verdade, né? Mas o torcedor ficou muito chateado aí com essa situação envolvendo o Germancano. O torcedor vascaíno que sempre amou, apoiou muito o Germancano nessa trajetória dele com a camisa do Vasco, foi buscar ele no aeroporto, aquela festa maravilhosa, e ele retribui indo para o Fluminense, né? Para deixar bem claro pro torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários o que você achou da ida do Germancano ao nosso rival Fluminense. Pessoal, agora vamos falar do Vasco, né? Fluminense pra lá, não tem nada a ver com o Vasco, mas é uma notícia pro torcedor ver onde o Germancano vai jogar. Mas agora vamos falar de jogadores que podem vir realmente pro Vasco e fazer o L aí, como o Germancano fazia muitos gols, né? Tomara que o atacante Luiz Amarília venha pro Vasco, né? Temos novidades
quanto aí a chegada do jogador. De acordo com o setorista José Roberto Coutinho, a imprensa chilena Encantia afirmou aí que o atacante Amarília está a um passo do Vasco. O jogador tem o desejo de atuar no Brasil, gostou da proposta do nosso clube. Em reunião nesta segunda-feira, tenta a liberação aí do seu clube, o Vélez Sarsfield da Argentina. O atacante paraguaio de 26 anos tem 1,82 m e nas últimas temporadas, na Universidade Católica, em 2019, ele fez 26 gols e marcou incríveis 20 gols e deu 6 assistências. Isso o credenciou a ser emprestado ao Minnesota United dos Estados Unidos em 2020. Não teve vida fácil nos Estados Unidos, claro, deve ter pesado bastante a adaptação, também a língua, né, que é o inglês. O jogador apenas atuou em 10 jogos e marcou 3 gols e deu uma assistência. E devido a não ter se destacado no futebol norte-americano, ele voltou para o futebol sul-americano para vestir as cores aí atualmente da LDU de Quito. Marcou 15 gols em 31 jogos e deu 3 assistências. Esses são os últimos números do atacante Amarília, que deve ser novo reforço do Vasco e quem sabe nos próximos dias. O empresário do jogador já confirmou que ele quer jogar no Vasco e só falta aí, quem sabe, fechar esse negócio e o Vasco anunciar ele oficialmente. Quem já está no Brasil é o atacante aí Recalde, meu amigo Jorge Recalde, paraguai, que também está em negociações com o Vasco. O jogador está inclusive de férias em Santa Catarina. Isso poderia facilitar mais ainda uma vinda dele para o Vasco. Só que pesa nessa situação é o clube dele, Olímpia, liberar o atleta, né? Porque o Vasco só vai contratar ele se ele rescindir o contrato com o Olímpia do Paraguai. Fato é de que ele já está aqui em terras brasileiras e quem sabe pode ser também novo reforço do Vasco. Seria muito bom ver esses dois atacantes aí paraguaios, ambos paraguaios, vestindo a camisa do Vasco e se juntar também ao outro paraguaio que já está no elenco do Vasco, o Matias Galarza, né? Tomara que dê certo, o Vasco contrate esses jogadores, porque os outros nomes especulados e de centroavantes brasileiros não me agrada muito, né? Apesar do Vasco ter fechado com o Raniel, um jogador ainda jovem, mas que tem um longo histórico de lesões, os outros nomes não me agradam muito, como é o nome do Viseu, também aí falar do Zé Roberto, que passou pelo Atlético Goianiense, jogou no Mirassol, aquele mesmo que teve uma história bem bacana, que ele marcou alguns gols contra o São Paulo, eliminou o São Paulo no Campeonato Paulista, se eu não me engano, de 2020 ou 2019. Teve uma história muito curiosa, mas é um jogador que não é nível Vasco da Gama, na minha opinião. E ainda o Vasco segue negociando a permanência do Daniel Amorim. Não tem nada fechado ainda. Assim que tiver informações, vamos trazer aqui no nosso canal. A situação aí do Diego Souza deve ter uma grande reviravolta. O presidente do Sport falou a respeito aí dessa possível contratação e diz que a família do jogador pode pesar contra o clube pernambucano, porque ela deseja a permanência no Rio de Janeiro e pode ser que o Diego Souza esteja mais perto de vir para o Vasco, o negócio com o Sport que já estava muito avançado, ir para o ralo e o Vasco ser a nova casa do Diego Souza. A gente falou mais cedo, trouxe até informações mais cedo, que o Diego Souza já estava praticamente fechado com o Sport, que lá na imprensa pernambucana já confirmaram que ele seria anunciado na quarta-feira como novo reforço do Sport e agora tem essa grande reviravolta aí que pode ser a vinda ainda do atleta para o Vasco, né, cara? A gente deve ter grandes novidades aí nos próximos dias. Ou ele vai para o Sport ou ele vai para o Vasco, meu amigo. Não tem outro destino até o momento para o Diego Souza, ele só tem propostas desses dois clubes, né? E esse fator aí, a família, pode pesar bastante a favor do Vasco e ele ser novo jogador. E também essa confirmação do presidente do Sport aí deu uma grande esperança ao torcedor vascaíno. Deixa aí nos comentários se você acredita na vinda do Diego Souza ainda para o Vasco, hein, pessoal? Pode ser que aconteça e assim que tiver informações, vamos trazer mais aqui no nosso canal. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se tiver novidades, o Vasco contratar oficialmente jogadores, vamos trazer mais tarde aqui, lá para as 9 horas, por aí. Vamos trazer um vídeo aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nada e ajuda aí a gente a chegar a 160 mil inscritos. Ah, também vai lá no meu canal Expresso Vasco, meu segundo canal do Vasco. Se inscreve lá, ajuda a gente a chegar a 16 mil inscritos. Tô postando muito podcast lá, bacana. Entrevista do Dedé falando bastante aí do passado dele com a camisa do Vasco. Tem aí muitas outras coisas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, tamo junto e é nóis.